Professor Sobrinho volta esse semestre que vem? Não? Boa tarde, vamos dar início a mais uma palestra da quarta semana do nosso primeiro workshop elétrico, onde hoje quem irá nos dar esse privilégio é o aluno Isaías Cerqueira Velasquez. Atualmente, ele é aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Desenvolve pesquisas sob a orientação do professor mestre Ademário José de Carvalho Neto, na área de eletrônica, com ênfase em sistemas embarcados. É colaborador em diversos projetos de código aberto na web e autodidata na área de desenvolvimento de software com ênfase em sistemas web. Isaías, pode começar a tua apresentação. O trabalho de Isaías está relacionado com a utilizando SP32 com Fretos para comunicação simplex com web service. Se eu falei errado, peço desculpas e então você o corrija. Pode começar a tua apresentação, Isaías. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Que isso, gente. Boa tarde, prazer é todo meu. Como o professor Estefânia graciosamente apresentou, eu sou Isaías Velasquez, sou graduando do FOB, e eu vou fazer uma pequena alteração em relação ao tema. De última hora, sim, ocorreram problemas de percurso. No entanto, o que nós vamos fazer hoje é uma demonstração de um caso de uso, na verdade, de um uso de um controlador ESP32 para comunicação com o web server. A tecnologia que a gente vai utilizar para fazer essa comunicação é um pouquinho diferente do WebSocket e Web Service que a gente tinha dito no tema inicialmente. E eu peço desculpas por isso, mas isso não vai afetar a experiência de vocês em nada. O serviço permanece o mesmo. Só um instante que eu vou iniciar a apresentação. Uma janela. Vamos lá. Firefox, Meet, tela inteira. Permitir. Vocês já estão conseguindo enxergar a minha tela toda? Ainda não, Isaías. Agora Estou me sim. adaptando a isso. Agora sim. Pronto, Agora sim, já estamos vendo. pronto. Vocês estão vendo o início do PowerPoint, certo? Isso. Pronto, vamos começar. Bom, como a professora mesmo disse, eu tenho um curso em andamento na UFOB, né, que é de Engenharia Elétrica, e eu tenho em torno de programação, assim, com um pouco de mais de seriedade, digamos assim, então um pouco mais de 5 anos. Eu acredito que uns 10, mas para deixarmos em último 5, deixei 5 mais. Desde um pouco antes de iniciar a engenharia, eu tinha algum pequeno conhecimento de embarcados. Na verdade, eu limito esse conhecimento em Arduino. Foi a partir do início do curso de engenharia elétrica que eu comecei a me interessar mais por essa área. Mesmo porque a vastidão desse universo é absurda, né? Então eu escolhi uma pequena área que seria sistemas embarcados para desenvolver meus trabalhos e projetos. Eu acho interessantíssimo poder controlar o ambiente ou registrar o ambiente ou ambos de uma vez só, utilizando aquilo que seria a extensão das nossas mãos e pés e provavelmente de nossa boca também, já que o microfone não é mais para a gente implantar. Tive Eu tenho orgulho também de ser membro fundador do Electron, o nosso grupo de pesquisa e extensão, lá na UFOB. Depois vou, no final dessa apresentação, se der tempo, vou até falar um pouquinho mais disso. E já de cara eu deixo meu GitHub, que é o meu repositório público de códigos, para que vocês possam acessar aí. É o segundo item dessa lista. Aqui no sumário a gente vai observar algumas coisinhas que serão abordadas dentro do nosso serviço, né, da nossa apresentação. Primeiro a gente vai entender a quem essa apresentação é destinada, como o nosso trabalho se dividiu e como reproduzir esse experimento. Depois a gente vai entrar com algumas noções técnicas e depois eu vou detalhar o experimento dentro
do ambiente físico, virtual, no caso, ambiente lógico, hardware, software que foi utilizado e como foi feito. Ainda nessa apresentação, eu pretendo fazer com vocês um teste prático e mostrar o resultado disso online, né? De forma que vocês vejam em tempo real o que está acontecendo. Vamos lá? A quem essa apresentação é destinada? Bom, essa apresentação é destinada a todo aquele que se interessa pela ciência em geral, não engenharia elétrica ou controladores e tal. Eu acredito que possa existir alguma informação útil, de caráter geral, para toda a comunidade que aqui está hoje e provavelmente dá muito, se não no âmbito de ciência, poderia ser inclusive no âmbito de acessibilidade, que hoje em dia é um problema também para a gente. Bom, em caso de pandemia como essa nossa, onde estamos limitados fisicamente, esse tipo de tecnologia, não essa que eu estou desenvolvendo aqui no exemplo, mas todo tipo de tecnologia de acessibilidade que permite que a gente se encontre online. Incluso a que nós estamos usando para nos reunir, que é o Google Meet, né? Como o trabalho se dividiu? Nos últimos 4 ou 5 dias, eu tenho dado um rush para terminar tudo isso aí, mas eu tenho pensado nesse mesmo propósito desde quando a professora Stefania me abordou. Eu pensei, eu gostaria de mostrar alguma coisa, assim, pensei comigo, isso não foi comentado, obviamente. Eu até troquei de tema depois, eu ia fazer algo mais simples, depois troquei para isso. Eu pensei que seria interessante dar uma alternativa de acessibilidade, de comunicação, na verdade, num momento como esse, que é de pandemias, que é de limitação física, né, onde estamos cercados por nossas próprias barreiras aqui. Como reproduzir? Bom, a gente pode submeter esse experimento acessando o GitHub. Vou até deixar depois, quando terminar de configurar, que está em andamento ainda, na verdade, eu vou deixá-lo com o código aberto disponível para download. Você vai baixar e vai instalar, digamos assim, iniciar o repositório e vai, a partir disso, poder reproduzir o experimento. Caso você tenha um ESP ou um Arduino, porque o código é bastante compatível, a portabilidade é quase que 100%. Bom, vamos lá. Só para eu ter certeza, tá todo mundo conseguindo já ver o controlador aí na tela? Sim, Isaías, estamos todos vendo. O áudio tá. O Beleza, o áudio Lucas tem e o uma hora Cat que ele fica responderam. um pouquinho ruim. Ok, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper na metade da apresentação ou no momento e pedir uma repetição, não há problema, bem? Este aí na tela é o controlador fabricado pela Expressif, né? Ele é um ESP WROOM 32. Um controlador de 32 bits, ou seja, muito melhor em termos de muito mais capaz do que um Arduino Uno, por exemplo, que é um controlador de 8 bits. Não estou desmerecendo o Arduino, mas existem, obviamente, controladores melhores que o Arduino, ou um melhor. O foi criado pela em sua primeira versão ele era um 8266, que era um controlador também já de 32 bits e também já baseado em FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real. Esse aqui na tela é o pinout do ESP. E vocês conseguem enxergar com o meu mouse? Desculpa a pergunta. Mete o Não é mouse para que possível eu enxergar o possa. cursor. Mete o mouse só Estou para me ver mexendo. se. Não, não conseguimos vê-lo. Deixa se eu consigo pegar a caneta. Deve melhorar agora. Aqui essas bolinhas são os nossos pinos. Cada um desses pinos representa uma porta acessível, digamos assim.
do controlador. O controlador mesmo está aqui embaixo. Depois eu posso até procurar uma foto sem essa capa metálica. É na verdade uma gaiola de Faraday para impedir excesso de ruídos, já que já vem com Wi-Fi Bluetooth. A minha escolha para esse controlador foi justamente pelo baixo custo e pela alta potência, alta performance dele, digamos assim. Ele tem uma interface já pronta, serial, normalmente baseada nesse chip que é um Scilabs CP2102. Já vem com dois LEDs, na verdade. No caso, seria o on-off e o outro seria um LED controlável pelo pino 2. Mas como assim pelo pino 2? Sim, ele está ligado a esse pino e ligado a uma porta interna do controlador. E aqui dentro nós temos um chip, se eu não me engano, é o XT6 da Tensilica. Depois eu posso até ver isso. Mas o importante é que ele já agrega em si muitas capacidades interessantes, muitas capacidades que, para se colocar num Arduino, por exemplo, você gastaria muito dinheiro. Ele já tem Wi-Fi, já tem Bluetooth, já tem vários e vários PCs. Aqui nós temos o pinout, o enable, né? Dando baixo nível nessa hora, você reseta o pin. Todas essas portas que tem uma linha são portas que podem servir como PWM. Aqui nós temos bem a legenda nos mostrando o que ele é capaz de fazer com cada porta. Interessante que de cara nós vemos aqui, por exemplo, touch. Como assim touch? Ele suporta nessas 10 portas que tem, de 0 a 9. Aqui. Ele suporta nessas 10 portas dele touch capacitivo. Então, se você programá-lo conforme a possibilidade e chegar com o dedo perto da porta, às vezes não precisa nem encostar, mas se você chegar com o dedo perto da porta ou colocar um padzinho nessa porta e colocar num local, você não precisaria de um botão, porque o touch é capacitivo. E isso é extremamente interessante para aplicações de IoT, justamente o qual esse circuito quando foi criado para, digamos assim. O propósito geral dele é justamente o IoT. Tanto que ele tem em torno de 11 GPIOs, né? GPIO a gente define por porta geral de entrada e saída, né? General Port Input Output. O General Purpose Input Output, né? Uma porta de entrada e saída geral, sem multipropósito. Nós temos alguns outros recursos também, como um DAC de 12 bits, um conversor digital analógico e alguns conversores analógicos digitais. Acredito que todas as portas que tem laranja que vocês podem utilizar como conversor analógico digital. Ele também possui controle interno para LEDs, ou seja, já abstrai uma camada total já abstrai uma camada de código que você precisaria fazer via código, ele já faz isso via hardware. Exemplos eu posso dar depois, vamos prosseguir aqui. O papel do ESP32 acredito que é útil a gente saber primeiro o que a gente está fazendo, né? Para que a gente saiba o papel do controlador. Acesso à internet. O controlador, que eu fiz essa configuração. Acessar um determinado ponto que foram registrados nesse servidor. Por isso, o controlador, na verdade, ele não desempenha o papel, ele é o papel, né? Ele é a especificação exata do que a gente precisa fazer. A gente precisa do controlador para poder fazer o acesso, precisa do controlador para poder processar as mensagens e precisa do controlador para poder realizar o processamento posterior disso, exibindo no console. Eu iria exibir na tela 16:2, só que um acidente de percurso me impediu de fazer isso, assim como me impediu de utilizar o framework nativo dele, que é o SPDS IDF. Vamos lá?
Umas outras opções que teríamos para fazer essa mesma coisa seria o Arduino I utilizado pela placa, utilizando a porta Ethernet dele, né? E o Arduino I necessariamente está aqui dentro, ele tem poucos GPIOs, como vocês estão vendo aqui, mas ele tem uma porta Ethernet. E através dela poderia se plugar um cabo de rede e acessar a internet. Se não me engano, ele já tem wireless embutido também. Cabe verificação. E poderíamos utilizar algo um pouco mais industrial, digamos assim, que é o PIC32 da Microchip com o soldado num shield de Ethernet, né? Ele não tem Wi-Fi, certo? Não tem Wi-Fi integrado nessa placa. Claro, existem os ARM, existem os STM, por aí vai. Estou citando esses dois aqui porque seriam os de custo mais baixo próximo do ESP. Mesmo assim, são pelo menos 4 ou 5 vezes mais caros, o mais barato deles. A diferença entre o Arduino e o PIC se dá totalmente pelo profissionalismo, embora essa questão seja altamente discutida hoje. Até onde o Arduino é profissional, até onde o ESP poderia ser um controlador amador. Eu acredito que não cabe a essa nossa apresentação discutir isso, então ficam somente as opções caso não queira utilizar o ESP. Só que os dois eles são pelo menos com o ESP, dá um modelo que eu não tem, digamos assim, não tem um terço dos recursos, a gente pode pensar que vai ser uma alternativa boa, interessante. Vamos passar adiante. Alguns termos relevantes. Um dos termos relevantes, eu vou abrir um notepad aqui. Um notepad maravilhosamente bem para alguma coisa. O que acontece? Alguns termos relevantes para a nossa... Isaías, a gente tem que entender. Sim? sua apresentação Oi. não está mais disponível para nós. Deixa eu ver. Aqui, agora, ué, caiu. Ué, voltou? Ainda não? Ainda não? Agora sim, está Parece voltando. carregando agora, né? Isso. Vamos lá. Eu vou voltar Compartilhe ela que ainda está dois slides aqui. sem aparecer para nós. Pronto, apareceu agora. Pronto. Vocês me desculpem, eu não percebido. Eu não sei nem como é que eu faço para monitorar isso. O áudio aqui pulando, não sei se é só pra mim. Eu preciso descobrir uma forma de monitorar meu próprio áudio. Mas isso aí vai ficar para vocês dizerem, porque não tem. Você está Ó, a professora Andressa está aí. você está falando pelo celular? Está pulando muito. Um pouquinho. Você está pelo celular? Eles estão falando pelo celular, estão apresentando pelo notebook. Pronto, tira o fone de ouvido, que eu acho que você deve estar com o fone, né? Sim. Oi. Melhorou o áudio, só que agora a tua apresentação saiu. Seria a apresentação. Só um instante. Deixa eu ver.
Alguém está com problemas para me ouvir aí? Ou alguém está vindo? Não, te ouvindo nós estamos. Agora sim começou a transmitir a sua apresentação. Pronto. Converse agora para a gente ver se vai ficar pulando. Beleza, então, como a gente ia falando, desculpa aí, gente, por esse problema de provavelmente largura de banda, pin, jitter, a gente tem sempre esses problemas aqui no interior. Como eu lembro que para começar, que tá passando o carro do hoje, o papel do S32 nesse experimento, justamente fazer acesso ao servidor, o cabeçalho e a mensagem, processamento e exibir o serial. Para não perder mais tempo, essas são outras opções que eu acho para fazer esse experimento. Ainda estou Isaías, o áudio continua ruim para nós. Ellen não consegue ouvir nada. Só um instante. Seu computador ele está no modo mudo. Meu computador está no mudo. Estou tentando resolver o áudio aqui, só um instante, tá? Aliás, eu Ok. acredito que a apresentação caiu novamente, porque não está mostrando o sinal, não está mostrando o slide que eu estou exibindo. Nós estamos no slide que está dizendo noções técnicas. Opa. A apresentação Eu ela estou está vendo. Ela está com um delay de um slide aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Vou fechar tudo e abrir novamente, só um instante. ok. E como disse Ivânia, estamos ouvindo passarinhos ao fundo. Isso, infelizmente, não tem como eu resolver. Tem muitos por aqui. É passarinho mesmo, viu, Ivânia? Ele é chique. Ele acorda ao som dos passarinhos. Oh, meu Deus, queria poder acordar às 4 da tarde. Bird Box, vixi. Só um instante, tá? Vou reabrir a Ok, apresentação. ok. Os passarinhos eu estou apresentando aqui no meu quintal, gente. Infelizmente é o melhor que temos para hoje. Se preocupe não. Deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação agora. A tela inteira. Já selecionei aqui. São Velasquez está apresentando, agora eu consigo a própria tela no celular também. Pronto, a tela está O que deve aparecendo estar. para nós. Pronto. Essas anotações a tinta aí que vocês estão vendo são justamente a porta Ethernet do sistema PIC 2 com porta Ethernet. Vocês podem ver que. Deixa eu olhar novamente aqui. Definir slide. Então F5. Pronto. Era Shift F5. Voltei. Aqui eu fiz de pontinho. Caneta. Essa parte aqui, ó, é um shield eterno, tá? Então isso não é invenção do Arduino, isso veio bem antes, talvez, que o Arduino. Arduinos do Rate. Aqui temos uma porta eterna, então esses dois são meio que equivalentes no âmbito do ESP. Mesmo assim, tem bem menos recursos. Por isso, eu optei pelo ESP. Deixa eu ver se vai trocar certinho de slide. Não trocando de slide. Agora, vamos prosseguir. Eu vou continuar monitorando dessa forma.
Alguns relevantes. Tinha aberto o bloco de notas naquela hora. Vamos abordar alguns termos aqui. Um dos termos é o workflow, ou fluxo de trabalho. Enquanto aparece o bloco de notas, a gente vai discutindo. O fluxo de trabalho utilizado nesse ambiente era o de criar código, visto que o código não é interpretado, é compilado, solicitar ao compilador que fizesse a inspeção de código. Caso ele encontrasse algum erro, mandava para o debugger, ou debugador, para que me mostrasse o erro e esse seria lido na tela. Caso desse tudo certo, ele passava para o linkador, que junta todos os arquivos que precisavam-se, seja ele biblioteca, seja ele cabeçalho, seja ele do código dividido em arquivos, e reunia num arquivo .o, ou, que é um objeto, né? E a partir disso aí era passado para o nosso próximo tema, inclusive, toolchain. Era passado para o toolchain, ou cadeia de ferramentas da própria Expressif, que era compilado pelo ESP-Tool para um formato binário e era colocado através de um uploader, não sei se é exatamente isso, mas foi isso que eu li na documentação, através de um uploader via porta serial, um chip. Então, esses dois termos que vocês podem ver a seguir são partes de um mesmo processo, que normalmente a gente chama de estágio de compilação e de desenvolvimento, ou tempo de código, né? Porque depois tem o tempo de execução, ou o lado do usuário, né? Que é normalmente onde aparecem os problemas piores. Vamos lá? Sobre o sistema operacional do ESP32, diferentemente do PIC padrão, do Arduino padrão, o ESP já vem com um sistema operacional, que é o FreeRTOS, né? Na verdade, um port dele, chamado ESP-IDF. ESP-IDF. Justamente um port feito do sistema operacional de tempo real, né? Esse aqui que é o FreeRTOS, que hoje em dia, na verdade, não é mais free. Ele é livre, sim. É grátis, mas sob direção da Amazon. A Amazon comprou em 2008, se não me engano, o FreeRTOS. E com isso já deixou muito da comunidade preocupada. Se bem que a Amazon não comprou qualquer coisa, é porque ela gostaria de implantar e de fato fez isso, o AWS IoT. Imagino que vocês têm já alguma noção de internet das coisas, né? Internet of Things, ou internet das coisas, é justamente o que o termo IoT significa. E o AWS é Amazon Web Service, né? Então, o serviço web da Amazon voltado à internet das coisas. Ela comprou o FreeRTOS com essa perspectiva de criar um sistema, um ecossistema possível para a internet das coisas, visto que o FreeRTOS em si é muito mais poderoso do que a maioria dos códigos criados monolíticos, né, por usuários. Vamos prosseguir? Eu usei algumas ferramentas para criar esse projetinho. Deixa eu só fazer a transição do slide. Estou aguardando aí para que vocês possam ver. Aí, migrou. Esse é a cara, digamos assim, do VS Code, ou Visual Studio Code. De longe, a melhor IDE grátis que eu conheço para esse tipo de aplicação, apesar dele ser de propósito geral. O Visual Studio Code tem a facilidade de, além de ser open source, né, ele é gratuito e é de código aberto,
por uma comunidade que o abraçou muito bem. Ele inicialmente era somente um editor de texto, né, mas com possibilidade de criação de plugins para melhorá-lo, assim, Sublime, assim como o Eclipse, que não é exatamente um editor de texto, já é mais considerado como uma IDE mesmo, né, um ambiente de desenvolvimento. Só que eu vejo como vantagem no Visual Studio Code, no Visual Studio Code, detalhe, esse termo Code aqui é importante porque ele nos traz duas coisas. Primeiro, ele é um editor da comunidade, né? Ele foi criado pela Microsoft, mas hoje muitas das solicitações são discutidas em aberto conforme necessidades da comunidade dev, né? E muitos dos plugins são suportados exclusivamente pela comunidade. E o nome Code também nos traz um certo estranhamento. Por quê? Porque no nome ele diz Visual Studio, o que teoricamente nos diria que é uma ferramenta RAD, visual, que você pega, clica, arrasta, monta componentes. Já o termo Code já quebra as pernas de quem estava esperando uma ferramenta visual como o próprio Visual Studio da Microsoft, que aliás foi a criadora desse software também. O Visual Studio é sim uma ferramenta RAD e é voltado à criação rápida de aplicações, justamente o que significa RAD, Rapid Application Development. Já o Visual Studio Code é um editor de textos com esteroides, digamos assim. Enfim, eu utilizei ele para fazer grande parte do código, até que muitas coisas deram errado e eu tive que dar um pequeno, na minha opinião, retrocesso para a Arduino IDE. A Arduino IDE é talvez o editor de textos mais simples que eu conheço. É bem provável que em algum momento da vida de vocês tenham que utilizá-lo, quem é de elétrica. Quem não é de elétrica provavelmente vai ter que utilizá-lo em algum momento. Se for o caso, não vai ser algo tão obrigatório, mas quem é de elétrica vai passar pelo Arduino, quase que certeza. Digamos assim, o beabá da programação de microcontroladores, né? E ele não traz facilidade absolutamente nenhuma. Ele não tem code completion, ou seja, ele não completa pedaços de código para você. Ele não tem linting, ou seja, ele também não refatora, não reformata o código para você. Seria mais fácil falar o que ele faz do que o que ele não faz. O que ele faz? Ele deixa você criar o código. E o pai, ele para um Arduino. Pô, mas você acabou de falar que você não estava usando o Arduino, e sim um ESP. O que está acontecendo, Isaías? Vamos lá. Existe um port, ou seja, eles reescreveram o sistema operacional, a biblioteca do Arduino, para o ESP. E eu fui obrigado a utilizar depois que alguns problemas me acometeram no desenvolvimento desse projeto. Voltando um pouquinho para o ESP, aqui nós temos mais uma visão mostrando quais são as portas e o que dá para a gente fazer com elas. Obviamente está meio que incompleto isso aí, porque dá para a gente fazer um pouco mais do que é somente ADCs, GPIOs. Essas que tem mais de uma plaquinha significa que tem mais de uma função. Você pode selecionar uma das funções. Aqui, por exemplo, I2C. Aqui é memória flash. Aqui é touch. Mais um ADC. São 18 canais ADC, se não me engano. Ou 15. Não, são 18 mesmo. Aqui ele diz ADC 19, mas eu não me lembro de ter 19 canais de ADC, não. São 18 só. Vai do 0 ao 17. É possível que esteja errada essa imagem, mas eu não vou verificar isso agora. Eu deixei na outra imagem para vocês o pinout correto. E voltando um pouquinho ao ESP, talvez tenha ficado um pouquinho deslocado em relação à posição do slide, mas aí está. A nossa CPU dentro do ESP, que é esse modelo que eu utilizei, é uma extensa dual core 32-bit, 32-bit, LX6. Pronto, agora meu cachorro começou a latir, gente. Deixa só o slide passar para o próximo, que ainda não passou, inclusive, estou monitorando aqui, aguardando para ver se ele vai passar. Eu prossigo com vocês. Enquanto isso, com fé em Deus, meu cachorro para de latir.
Aí ainda não passou. Ainda vocês conseguem enxergar a apresentação ainda? Aí mudou agora. Pronto, vamos lá. Algumas das características do nosso ESP32 que foi utilizando o core do Arduino aí é a CPU extensa do Core 32-bit da LX6 da Tensilica. De fato era Tensilica, eu lembrei aqui agora. De memória, somente leitura, o Read Only Memory ou ROM, ele tem 448 KB. Pô, velho, não tem nenhum mega. Sim, não tem nenhum mega, mas o Arduino tem 16 KB. Ele tem 448. É muito mais. O clock máximo de 240 MHz contra, se eu não me engano, 16 MHz do Arduino contra, se eu não me engano, 40 MHz do PIC 18F 4550, que é um equivalente em termos de processamento dele. De memória RAM, ele tem 520K, autogerenciada pelo FreeRTOS, uma vez que você esteja utilizando. De memória flash, ele tem 4 MB. Oh, Jesus, começou. Desculpa, gente. Foi Loki, meu cachorro. De memória flash, nós temos 4 MB. Expansíveis via cartão SD. Nós temos wireless, padrão BGN, ou seja, ele suporta algo em torno de 150 megabits por segundo de conexão. Não necessariamente ele vai chegar nessa taxa de transferência máxima, até porque eu não tenho um rotador capaz de lidar com 150 megabits e provavelmente o servidor com o qual eu hospedei também não. Ele tem uma antena embutida na placa, tem um conector micro USB para comunicação e alimentação. O que acontece? Esse é um ponto interessante da apresentação que eu gostaria de mostrar para vocês. A câmera, agora não, configurações. Deixa eu ajustar aqui. Se vocês observarem, ele deveria estar com... Ele deveria estar... Deixa eu clicar aqui. Pronto. Se vocês observarem, ele deveria estar com o USB. No entanto, o USB quebrou, certo? E aí está. Eu tive que refazer a conexão junto com um amigo meu. E ficaram esses 4 pinos aqui somente. Junto da o que seria o USB agora são esses 4 pinos. São Velasquez, eu estou encerrando aqui o vídeo. Vocês ainda conseguem me ouvir? Pronto, continuemos. Para a tela, utilizei esse display, que é um HD 44780, inicialmente projetado pela Philips. Aliás, é um display muito interessante, porque ele tem 16 caracteres em cada linha, o que totaliza 32 caracteres, e cada caractere pode ser feito de uma matriz de 5 por 8 pontos. Então, cada caractere é feito por 40 pontos, por uma matriz de 40 pontos. Aqui nós temos um conector I2C. No entanto, eu não utilizei. A ligação foi feita de forma paralela ao a nossa protoboard, ao nosso controlador. E para a alimentação, fato interessante que eu até quero discutir com você depois, eu utilizei uma fonte ajustável como essa aí, ligada a um protoboard também, onde ela aceita, na verdade, de 5 a 12 volts,
e regula para 5 a 3.3, podendo ser mudado onde é 5 vezes desses jumpers aqui, ou acessadas as saídas de são diretamente aqui. Temos um LED indicador e uma porta para alimentação USB. Detalhe que nós temos duas saídas de energia aqui. E algo que a gente presume quando vê isso aqui é que eles estão fazendo isso aqui, ó. Ligando um cabo ao outro cabo. O que aconteceria, senhores, caso fizéssemos isso? Exatamente, um belo de um curto-circuito. Estaremos ligando este positivo a esse negativo e esse positivo a esse negativo. Bela foto para se colocar num comercial de produto eletrônico, né? Essa é a foto final do nosso experimento, de como ele fica no final das contas. Aqui nós temos o barramento de dados, esses fios verdes. Os verdes são o barramento de dados, que compreende aqui do pino 4 ao pino 7, D4 a D7. Aqui nós temos o ânodo e o cátodo que alimentam o LED. Aqui nós temos um potenciômetro de contraste, que é ligado a esse pino V0, é o pino de contraste, certo? Ele é ligado a um potenciômetro que está ligado a essa fonte, eis a fonte aqui, regulada para 5 volts. E aqui nós temos o controlador, o ESP32, para o qual eu queria mostrar a vocês isso aqui. Ele quebrou a porta, eu quase enlouqueci. Pensei em chutar o balde e não apresentar mais, inclusive, quando isso aconteceu, porque as trilhas foram completamente arrancadas. Quem me ajudou a fazer isso foi um amigo muito bom, chamado Marcos Paulo. Ele é técnico em celulares. E aí eu fiz minha parte, meti cola quente aqui. Mas é assim mesmo. Como vocês podem ver, essa protoboard já sofreu alguns danos fazendo uma fonte de corrente, né? Foi interessante, foi um dia interessante, Rafael deve lembrar. A montagem foi justamente essa. O cheiro de fumaça, né, Rafael? E aqui nós temos nesses fios maiores aqui de cor diferente de verde, que é controle e barramento de dados. Essa questão da cor eu tentei ser um pouco mais arrumado dessa vez, porque normalmente eu deixaria um monte de jumpers, mas para apresentar para os outros isso não é necessariamente legal. Eu não sei como desfazer a caneta, mas tudo bem. Cadê? Opção de ponteiro, apagar todas as anotações de tinta slide. Pronto, bonitinho, assim tá ótimo. Eu poderia utilizar essa alimentação externa a partir daqui. Eu poderia ter conectado um multímetro também para ficar aferindo a tensão, ou a corrente, ou o que fosse. No entanto, eu optei por alimentar pela fonte diretamente por esses jumpers aqui, certo? Positivo. Acho que caiu minha apresentação. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Deixa eu restaurar aqui. O áudio ainda sai. Tudo bem, vamos reiniciar em um instante. Apresentar agora a tela inteira. Tela inteira. Permitir. Eu espero que em instantes vocês possam ver novamente.
Pronto, voltamos. Nós temos aqui, estou guardando carregar slide, o símbolo do FreeRTOS, que é o sistema operacional. Eu não tenho como mostrar além disso para vocês, porque o código não faria o menor sentido de ser mostrado aqui, já que ele tem pelo menos 1 milhão de linhas de código no código-fonte. Mas vale citar que ele, de fato, é um componente que pesa muito na decisão de fazer uso de um sistema como o ESP32. Lembrando que existe FreeRTOS portado para o ESP, para o PIC também. Inclusive eu tenho um PIC gravado aqui com FreeRTOS. Muito interessante também. Nós optamos por utilizar, no caso eu, optei por utilizar o FreeRTOS justamente pela facilidade na criação de tarefas distribuídas, né? A gente não precisa ficar se preocupando em gerenciar a memória porque o programa faz tudo pela gente. Facilita muito o trabalho do desenvolvedor. Tem lá as suas complicaçõezinhas, mas são bem menores. Também utilizei na parte do client, né, do cliente, o ecossistema Arduino. Como mostrei para vocês, eu utilizei a Arduino IDE. E foi uma experiência nada gratificante, porque eu não gosto da Arduino IDE, mas foi através do Arduino que eu consegui realizar a proeza de entregar isso hoje. Não que seja algo demais, mas foi interessante. E o ciclo se complicou quando o Arduino meio que me socorreu, quando o ESP-IDF foi meio que corrompido dentro do meu computador. Já no do servidor, e aí a coisa fica interessante, eu utilizei Python para fazer o servidor. Galera aí do Thug Life está em polvorosa com essa notícia, é claro. Só que não, porque eles já sabiam. Utilizei Flask para a criação das rotas. E com o Python também fiz o processamento do JSON, do arquivo tipo JSON. Para controlar tudo isso aí, a gente tem que utilizar alguma metodologia, porque fazer do nada e ficar vendo o que deu errado, o que deu certo, como voltar, o que não voltar, o que deveria ser melhorado, o que não pode ser melhorado, o que tem que ser revertido, é impossível fazer manualmente quando a coisa se torna um pouco maior, né? Ou não será impossível, muito difícil. Por isso eu optei por utilizar o Git, inventado ou desenvolvido, concebido inicialmente pelo nosso querido amigo Linus Torvalds, pai do Linux. Sim, o cara conseguiu criar duas coisas relevantes no mundo da informática, eles têm uma relevância, antes de morrer. Tá, aqui nosso amigo Guido Van Rossum, pai do Python, também fez a mesma coisa, né? Para armazenarmos códigos do servidor, eu usei o GitHub, que é uma plataforma onde você faz o upload dos seus códigos e o versionamento, né? GitHub. Porque a pasta remota o OneDrive seria, mas o GitHub faz versionamento, permite que você controle as alterações no seu código de forma eficiente. E para fazer o deploy ou a implementação desse servidor, eu utilizei o Heroku, que é um serviço da Salesforce, a maior empresa de software comercial do mundo, né? Tem a Atlassian também com Jira, mas não se aplica no momento. A Salesforce é uma gigante do software, digamos assim, de soluções de negócio, na verdade, e o Heroku meio que se aplica, porque ele é um servidor semelhante ao GitHub. Você sobe seus arquivos para lá e ele começa a executar e transforma aquele arquivo seu não executa, assim, transforma aquele programa seu em algo rodável na nuvem, né? Então existe um servidor na nuvem diretamente 100% do tempo ligado, no caso, né? Não no meu caso, porque eu estou usando o plano gratuito, então ele fica ligado quando a pessoa precisa, depois ele se desliga. Mas vamos lá. Agora vem a parte interessante. Enquanto eu abro a ideia do Arduino, eu vou pedir que vocês abram um certo endereço na internet. Vou mandar aqui no chat para que vocês possam copiar e depois vou exibir na tela também.
nós vamos testar se a minha aplicação está funcionando ao vivo agora. Obviamente eu já fiz esse teste, mas é interessante que a gente possa fazer juntos, né? Não me culpem pelo tamanho do domínio, era só o que tinha disponível no momento. Tá no chat já o link que é para vocês seguirem. Se vocês quiserem falar no microfone e tem um retorno, né, um retorno a respeito do que é. O endereço é esse aí. Deixa eu ver se a ideia do Arduino está aberta. O monitor serial já está ligado. Já estou com as respostas aqui. Alguns textos que foram digitados anteriormente. Opa, Mari diz, opa, aqui está. Já temos um comentário. Lembrando que esse aqui é a saída do processamento da placa. Vou pedir que vocês façam um comentário no servidor. É autoexplicativo, vou abrir agora aqui para que vocês possam ver a interface. Esse nome seria mudado, mas não deu tempo, né, gente? O pessoal do Tug. Nosso amado símbolo da UFOB está aqui. E basta preencher uma mensagem. Ou não. Ele vai voltar. No entanto, eu já recebi aqui. Olha, temos Elúdio top agora. Vinícius diz. Mari diz opa. Vinícius diz. Vamos fazer o monitoramento aqui. Mari diz opa. Vinícius diz top agora. Ivânia Silva Oliveira diz. Vitor Nelo diz oi. Emily diz hello world. Lucas diz nada de ser madruga, senhor professor. E por aí vamos. Enfim, essa é a prova de que nosso software, nosso pequeno sisteminha está funcionando. Se eu desconectar a placa agora, a gente para de receber essas mensagens. Mas uma coisa interessante é, por exemplo, diretamente as mensagens. Se queiram fazer isso, basta digitar aqui to JSON, final. E aqui backdoor, assim, possam verificar o histórico. Ele log do momento que a mensagem foi registrada, um dia, mês e ano e a data exata. Pelo que eu estou entendendo, você não está conseguindo enxergar direito, ainda não fez a atualização do slide, né, da tela aí no Meet, mas nós temos já alguns textos. Idealmente iria sair na telinha azul, mas por um pequeno problema que eu tive no meu computador não foi possível. O compilador do SPDF foi corrompido até então. E fora isso, é interessante a gente ver também pelo console, porque a gente consegue ver
a informação que foi trafegada antes, que é o cabeçalho HTTP. A gente percebe que foi mandado um HTTP1, ou seja, e foi tornado um 200, a conexão foi mantida via nosso servidor era o Unicorn. A data foi exatamente essa data, no caso MT, né, em relação ao meridiano de Greenwich. Temos 46 bytes de conteúdo, né, content length 546. O tipo da aplicação é JSON, como vocês podem ver, de fato ele retorna um JSON. E aí vemos aqui mais embaixo o status de código 200, status de tamanho 546. Caso existisse, ó, Vitor, oi, mas beleza, a de Lucas foi a última, né? Caso existisse a possibilidade de passar mais alguns dias a partir dessa apresentação, vocês poderiam acessar e já estaria diferente. Como medida de segurança, eu pedi que o servidor apagasse as mensagens de tempos em tempos, deixando somente as de exemplo. Mas é isso aí, gente. Além disso, não tem muito mais para eu falar. Minha gravação caiu de novo, deixa eu retornar aqui. Alguém tem alguma coisa a perguntar para Isaías, gente? E que história é essa de seu Madruga, Lucas? Também estou entendendo. Que horror, Lucas. Um galã igual você. Estão tirando onda com sua cara. Vinícius Gama faz pergunta aqui, Isaías. Ele pergunta, ele não mostra mensagens com acentos? Pode ativar o microfone e interagir com o Isaías, gente. Isso. Pronto, vamos lá, Vinícius Gama. Ele mostra mensagens com acento. Então, o JSON foi concebido para armazenar qualquer tipo de informação. No entanto, por eu estar hospedando num servidor nos Estados Unidos, que é o Heroku, né? E eu não ter configurado ainda as variáveis de localização, ele não aceitou os acentos e converteu para caractere Unicode, que são aqueles barra 00 alguma coisa. Barra 0038, barra 00 alguma coisa. Eu vou fechar a câmera aqui do desktop e vou tentar abrir. Não, deixa. A câmera que está aqui mesmo. Deixa eu só ver. O pessoal quiser falar comigo, pode falar. Estou aí para responder as dúvidas. Lucas Ribeiro, kkkk, Vini Silva, kkkk, Ivan Silva, kkkk. Bom, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar um momento. Sim, Isaías, você disse que ia comentar sobre o Electron, né? Enquanto a galera está aí começando a pensar no que vai lhe perguntar, divulga aí. Pronto, o Electron é um grupo de desenvolvimento do curso de Engenharia Elétrica, né? Foi concebido no curso de Engenharia Elétrica. A gente não tem ainda a especificação do que o grupo pretende pesquisar a curto prazo, mas a médio e longo prazo nós temos algumas áreas já de pesquisa bastante interessantes, que é justamente, quer dizer, interessantes inicialmente para mim, já que eu sou da área de embarcados, né? Eu sou da área, muito orgulhoso de minha parte dizer isso, mas da área que me realmente interessa é embarcados, eletrônica, embarcados. O Electron tem atividades na área de robótica, o Electron tem atividades na área de ensino, o Electron tem atividades na área de pesquisa de semicondutores. Inicialmente ainda não começamos, mas a gente pretende entrar na área de pesquisa de semicondutores, talvez. Eu acho interessante essa área e é uma das propostas de pesquisa futura minha. E o professor Demário é mestre em engenharia elétrica, em eletrônica e embarcados também, se não me engano. Assim como o professor Stefania também está aí
envolvida com o nosso grupo. Os professores de elétrica todos estão, na verdade, deram uma contribuição imensa e provavelmente no início desse próximo semestre vamos ter um processo seletivo. Então, se vocês foram à última EET, nosso cliente estava lá. Nós fizemos alguns projetinhos bem básicos, mas deveras interessantes. Respondendo a pergunta de Lucas Ribeiro, qual o tamanho máximo da mensagem? O tamanho máximo da mensagem vai ser o da especificação JSON. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver qual é o tamanho máximo. Next JSON message ou length. Bom, eis a nossa resposta. O tamanho máximo de um JSON é 102.400 caracteres num único valor. A pergunta do André Lima: se esse servidor é para testes ou poderia ser implantado de forma mais profissional? Então, André Lima, como funciona o Heroku? Você tem alguns planos nele, né? Tem o plano grátis, que é 0 por mês, e você tem até 1.100 horas de acesso, digamos assim, o que dá um pouco mais de um mês, mas se forem acessos concorrentes vai vir por 2, por 3, por 5, por 10, que seja. E tem os outros planos. O plano Enterprise, por exemplo, é feito somente sob medida e custa um absurdo. Tem o plano Hobby, que é $7 por mês e te permite deixar até 10 servidores virtuais rodando o tempo todo. Eles chamam de dyno. Cada dyno é um servidor virtual, um processo virtual que você está fazendo. Você pode encadeá-los, inclusive, fazendo deles um pipeline. Você faz uma parte aqui, coloca outra aqui, coloca outra aqui, outra aqui, outra aqui, vai montando. E você faz uma coisa imensa com isso. Só que a versão que eu estou utilizando é o Heroku Free, onde eu tenho até 1.100 horas de conteúdo apresentável, digamos assim, de acesso, né? E não tem limite de upload, não tem limite de download para o servidor do GitHub. Agora, para acesso via HTTP, ele tem um limite de 1.100 horas por mês. Para a implantação imediata, eu acho interessante ele como servidor, visto que ele suporta normalmente um pouco mais linguagens que os outros. Temos também o OpenShift da IBM, né, da Red Hat, que é a mesma IBM, é digamos assim, o braço comunista da IBM, a Red Hat. O OpenShift tem um pouco mais de recursos, só que ele é extremamente difícil de configurar. Ao contrário do Heroku, que é, assim, na minha opinião, bastante fácil. Disponha. Mais alguma dúvida? Eu tenho, mas não é nenhuma dúvida, é mais uma curiosidade mesmo. Como é que anda o andamento nessa pandemia dos trabalhos de vocês do Electron? Então, o Electron hoje está resumido em basicamente 3 alunos, somos eu, Henrique e Rafael, né? Matheus Henrique e Rafael Reit. O que acontece? Estamos dando andamento nos nossos projetos internos e existem alguns outros propostos para um futuro próximo. O que vocês têm em mente que possa agregar o conhecimento dos alunos que estão aqui para interagir com o Electron? Então, acredito que se eu falar um pouco do que me agregou, talvez seja interessante. Pronto, Quando eu cheguei perfeito. obviamente, meu conhecimento é muito limitado ainda. Provavelmente vai continuar sendo limitado até o resto da minha vida. É limitado demais, o conhecimento humano é infinito. Stefânia, boa tarde, me envia aqui no chat. Tá. O que acontece? O Electron me contribuiu na minha formação acadêmica de forma muito grande até agora, porque, por exemplo, esse conhecimento que eu adquiri para poder realizar esse processo aqui agora, mostrar essa apresentação para vocês, no caso, PowerPoint todo mundo
eu tenho uma noção, mas a eletrônica embarcada, a questão de programação de controladores e coisas do gênero, foi sempre, assim, foi adquirido dentro do elétron. Então, dá para entender que em 3 semestres saiu-se do zero para isso aqui, que eu sei que não é tão grande, mas já é algo, digamos assim, relevante para o aluno, no caso, relevante para mim, em 3 semestres. O elétron me agregou muito conhecimento, principalmente porque os professores participantes do elétron têm muita boa vontade de explicar. Não houve dia em que eu fizesse uma pergunta a respeito de um determinado assunto que, caso eles não soubessem, eles não iriam pesquisar, como já aconteceu 1 ou 2 vezes, mas acho que no máximo isso, mais ou menos umas 300 perguntas. E quando sabiam, de prontidão me explicavam. Isso aí é extremamente interessante. Se você tem algum âmbito, alguma vontade na área da engenharia elétrica, com certeza o elétron é o melhor lugar para se desenvolver essas habilidades. Porque é um grupo de pesquisa com orientadores diferenciados, digamos assim. O pessoal de elétrica, os professores de elétrica, não estou dizendo que os outros não sejam. Pelo contrário, eu sei que na UFOB só tem um monstro, cara. Não, todos os professores da UFOB são lendas vivas, na verdade. Mas o pessoal de elétrica, os professores de elétrica, os nossos orientadores no elétrico são pessoas muito especiais, muito incríveis, com um conhecimento muito grande e muita vontade de passá-lo adiante, né? Então isso aí é isso aí que faz a grande diferença na vida do aluno, que tem feito na minha, na verdade. Inclusive, a prova disso é que eu, professor Stefania, professor Ademário, a gente não perdeu contato em momento nenhum durante a pandemia. E nem vamos, né? Porque E nem vamos. esse é o propósito, por mais que estejamos longe fisicamente, estamos juntos nos trabalhos, até mesmo nos problemas, quando se alguém tiver algum problema que quiser compartilhar, acredito que nós, professores, estamos abertos para conversar. E outra coisa, um aluno e um professor não se resume só a uma sala de aula. Eu já disse isso e repito. Pode me chamar para depois da pandemia para as festas. Eu estou aberta. Claro. Canjica quentão nunca é demais. Nunca é demais. Pois é. É alguém tem mais alguma dúvida para fazer a Isaías? E amanhã a gente vai ter até o cara, né? Eu sempre gosto de falar assim, porque ele é o cara, né? Ademário José de Carvalho Neto, amanhã ele estará aqui às 4 horas, né? Para poder ministrar também, que é uma parte do que ele fez no mestrado dele e que hoje ele já vem aplicando no Elétron, já vem aplicando com alunos de TCC. Então, assim, eu digo com propriedade porque Ademário, além de ser um grande amigo meu de longas datas, é um cara que é muito profissional. Então, quem tiver interesse em aprender essa parte de eletrônica, não hesite em procurá-lo, porque ele vai sim ajudar, pode ter certeza. É verdade. E também tem o professor Manuel também, que é um outro cara fantástico, sabe? Eles manjam muito disso. Eu digo porque eu venho com eles aí desde a graduação. Não vou dizer a data, né, o tempo, porque vai identificar o professor Ademário que ele é muito velho. Então, vamos poupá-lo, né? Amanhã ele se defende. Então, enfim. A Fielen tá me cobrando o bolo. O bolo aí é só quando a gente voltar dessa pandemia, que aí a gente vai ir lá na Julie Doçuras. Já que ela cobrou publicamente, eu estendo a cobrança dela para mim também, tá bom? A senhora tá me dando bolo também. Estão todos convidados aí, os que estão nesse bate-canal comigo aí desde o primeiro dia do workshop, né não? O churrasco é por sua conta, Lucas. Olha, eu não sei se a professora Andressa tá aqui. Olha, ela tá. Tá sim. Pronto. Ela ganha mais do que eu, então vamos cobrar dela o churrasco. Chamado para as armas aí. Eu não ia ligar o microfone, não, mas nesse sentido eu preciso abrir, né?
Só lembrando que quem é a doutora aqui na sala é a professora Estefânia. Eu sou mestra, então, professora Estefânia, meu salário nunca foi mais do que o seu. Não, a professora tem anos na UFOB, eu comecei agora, eu sou novinha. Mas, enfim, tirando as brincadeiras, eu quero agradecer de coração a Isaías por ter aceito o nosso convite. A gente está aqui passando um pouquinho do conhecimento do que ele tem, e até mesmo da experiência que ele tem vivenciado no Eletron, e com todos os outros professores, dos quais estão aí abertos para tá dando instruções, seja uma palavra de incentivo, seja uma palavra carinhosa, seja uma palavra de puxão de orelha, porque é necessário às vezes, né? E é isso, certo? Professor Isaías, tem alguma coisa a dizer a mais? Ainda tenho que fazer meus agradecimentos. Vamos lá. Primeiro, agradecer a Deus, né? Que, para quem crê, que é meu caso, obrigado, Senhor, por possível realizar tudo isso até aqui. Para quem não crê, que agradeça a si próprio, ao universo, que seja. Agradecer a minha mãe, que me deu um suporte muito grande nesses últimos dias, preparando tudo para a infraestrutura, digamos assim, da casa, para eu poder fazer isso aqui. Arrumou tudo, aquelas coisas que só mãe sabe fazer pra gente, né? A minha esposa, Tainara, que está gestante, vou ser pai de novo. Ó. Quarentena fazendo efeito, ó, gente. Não necessariamente. Não quer dizer que tenha sido na quarentena. Agradecer ao professor Ademário por toda a orientação técnica a respeito disso. Muito do que eu aprendi para fazer esse projeto andar hoje foi pessoalmente em muitas conversas com ele. E realmente a gente conversa muito. Rafael e Henrique sabem disso. E obrigado, Ellen. Obrigado pelo bebê também. É assim mesmo. E agradecer aos outros professores de elétrica, principalmente. Claro, eu agradeço já de cara a todos os professores da UFOB pelo empenho deles na nossa educação. Mas os professores de elétrica por terem me endossado de forma tão grandiosa até agora e por serem tão amigos dos alunos. Eles são muito amigos. Acho que se dá para definir os professores de elétrica da UFOB é justamente isso, pela a grande característica deles, além do conhecimento absurdo que eles têm, é uma coisa assim absurda, é justamente a amizade que eles demonstram ter para com os alunos. Gente, muito obrigado a vocês, espectadores, também, porque foi incrível ter a presença de vocês. Eu não esperaria que ia ter tanta gente. Teve um pico de 34 pessoas, isso era muito, provavelmente 6 vezes mais do que eu esperava. Eu pensava que ia ser eu e mais 4 pessoas no máximo aí. Mas muito obrigado por tudo e a todos vocês, obrigado por tudo e para mim é só isso. Até mais. Beleza, galera. E hoje à noite, às 18 horas, não percam a nossa coordenadora, professora mestre e a mais abonada da UFOB, no setor de elétrica, né? Estará apresentando a palestra dela, que seria E a Dona do Churrasco, como Ellen disse, né? Estará apresentando o trabalho dela, que é Otimização aplicada a sistemas de energia elétrica. Não percam, certo? A Top das Galáxias vai estar hoje com a gente, ok? Então, aguardo vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração e tenham um restante fim de tarde, beleza? E que tenhamos uma noite, um início de noite top com ela apresentando o seu trabalho, certo? Um cheiro, Maravilha. gente. Valeu, tchau, tchau.